Estamos começando mais um Forevercast, o podcast do Reino. E hoje estamos recebendo aqui este homem que é um desbravador, um homem cheio de ousadia, um homem que ele sempre se desafia a estar sempre com novos projetos, um homem criativo, que tem feito diferença na vida de muitas pessoas. E tem mais coisas chegando aí, coisas novas aí que ele vai abordar depois. Estamos aqui com Evalmir. Tudo bem, Evalmir? Bom dia, Gênio. Meu Tudo bem, irmão, você? tá bem, graças a Deus. Bom te Bem, receber aqui nesse podcast, né? E queremos aqui já abrir para falar um pouco de você, Evalmir. Conta um pouco da sua história, Evalmir. perfeito, Gênio. Obrigado, quero agradecer primeiramente o convite. É uma honra, realmente é um prazer estar aqui. É sempre bom a gente poder compartilhar um pouco da nossa história para as pessoas entenderem uma caminhada, Ah, né? Então, eu sou nascido em Campos do Jordão, né? Sou natural de Campos do Jordão, venho de uma família simples. Nós somos em 10 irmãos, 10 então meus irmãos. pais acreditaram muito no crescer e multiplicar, Quase um time. quase um time. Então nós somos em 10, somos 6 homens e 4 mulheres. Então vivi a minha vida toda lá. Meu pai era pedreiro, minha mãe é costureira. Meu pai já foi embora há mais de 30 anos e minha mãe, graças a Deus, está conosco ainda. Minha mãe tem hoje 83 anos. Mas como você sabe, vindo de uma família simples e humilde do interior, né? Porque Campos do Jordão é interior, muitas pessoas conhecem Campos do Jordão e falam: ah, mas é uma cidade rica, uma cidade turística. É, essa Sim, visão aqui. a visão é um pouco Ah, distorcida, ah, porque quando vê o turista, lógico, o turista traz sim. dinheiro, tem essa riqueza toda, mas tem o povo que mora, que vive e que trabalha nesse lugar, e que não são tão ricos como os turistas que vêm. Maravilha. E então tudo que a gente teve foi com muito esforço do meu pai e da minha mãe, que vieram trazer essas as condições que eles podiam nos dar, né. Meu pai foi alcoólatra uma vida inteira, infelizmente, e então quem nos sustentava realmente era a costura que a minha mãe fazia. Só que quando eu olhava todo esse panorama, de vida que o meu pai tinha deixado para gente, né, que geralmente o que que você faz? Você vai crescendo e você vai seguindo os mesmos padrões que seus pais já deixaram para você. Isso, Então, quando isso. a gente olha o desenho, qual seria o desenho para o Evalmir? Ser pedreiro, servente de pedreiro ou alguma coisa de obra. Só que eu nunca gostei disso, eu nunca achei que isso era para mim. Então, mesmo tendo uma infância muito simples e limitada, porque os meus pais também não tinham condições de dar estudo, de investir nesse sentido, né. Então eu sempre fui um pouquinho mais ousado em algumas coisas, de querer estudar e de querer conhecer, mas muito tímido, vamos dizer assim, né. O desbravar novos lugares, mudar a trajetória e tudo mais foi acontecendo depois, porque quando nós entendemos o quão simples somos e quão humildes somos, o medo toma conta da gente. É. Porque a gente sempre fala assim: "Não tenho tantas condições, não tenho a roupa adequada, não tenho o tempo adequado para realmente conseguir alguma coisa". Mas, nesse caminho todo, diante de tudo isso, a infância, a adolescência para a juventude, tinha uma obra social perto da minha casa, que era das irmãs das Mercedes, então eu comecei a conviver muito nesse espaço, nesse lugar, junto com essas irmãs. E ali, a catequese, o ensino de tudo isso, a gente vai aprendendo, e dentro de toda essa visão, vamos dizer assim, o que que eu entendi? Que o melhor caminho para mim, para ter uma história diferente e para fazer algo e sair daquele mundinho que tinha sido criado pelo meu pai e pela minha mãe para nós, que eu achava tão limitado, era ir para o seminário. Hum. Então passei a entender ou acreditar para mim que eu tinha uma vocação para ser padre. Você chegou a fazer seminário, Fiz né? seminário dos padres salesianos, né, junto com os Nossa. padres salesianos. Por quê? Porque eu entendia que era um caminho para eu sair daquela vidinha, e como eu sempre gostei de ajudar pessoas, eu achava que o melhor jeito de Sim, poder colaborar com a vida de alguém ou fazer alguma coisa positiva nesse sentido, era sendo padre. era Então sendo fui para o padre. seminário, né, Foi bem radical. fui bem radical, fui para o seminário, e porque a gente enxerga isso como sendo
a nossa ponte para romper algumas Hum. situações, né. Então a gente, falando de mente, né, um pouco disso, a gente acaba criando dentro da nossa mente uma realidade alternativa, que na verdade é uma fuga da sua realidade diária, né, então isso como uma alternativa para você mudar um pouco a sua vida e ter uma vida melhor. Ah, legal. Aí você já buscava, é que nem você falou, né, sair daquela história que você já tinha construída ali, que sua família tinha sido construída, mas você via algo além disso. Você queria Sim, fazer algo além disso e um passo, uma ponte, que nem você falou, foi a questão fazer a o seminário. seminário. E Isso. você chegou a terminar o seminário? Não, não cheguei a terminar. O que que aconteceu? No meio desse caminho todo, porque o que acontece? Nós, em todos os momentos da nossa vida, a gente busca alternativas Hum. de oportunidades, certas ou erradas, mas nós buscamos. E quando eu estava ainda no seminário, né, eu fui convidado para ser padrinho de um casamento em Cascavel, no Paraná. Hum. Só que seminarista não tem dinheiro, a gente não É, tem tem um voto, qual é o voto que a fala? gente, depois do noviciado, a gente faz o voto de pobreza, obediência e castidade, Isso. né. E eu não tinha, então quem como eu não tinha recurso, que eu não trabalhava, eu fui falar com o nosso padre inspetor na época, que era o padre Pecenati, que eu precisava de uma ajuda para poder ser padrinho desse casamento. Quando o padre Pecenati me arrumou esse valor, na época era um cheque do Bradesco, ó o merchan, era um cheque do Bradesco e naquela época a gente descontava o cheque em qualquer agência. Então, por exemplo, podia ser uma agência aqui de São Paulo, mas você conseguia descontar tranquilamente em Campos do Jordão. Ah. E eu fui no Bradesco em Campos do Jordão e tinha uma moça lá que eu já conhecia, e quando eu cheguei para descontar o cheque, falei com a Ana Ruggiero, que era uma amiga nossa, falei: "Ah, Aninha, vamos comigo lá no banco". Aí fomos no banco para descontar, enquanto a moça estava vendo para mim a questão do cheque para desconto, eu falei para a Aninha: "Ó, por essa aí eu saía do seminário e casava com ela". Mas uma brincadeira muito simples, ali daquele momento, e Hã. tranquilamente fui embora. Passado alguns dias, fui para o casamento no Paraná, voltei, estava no seminário, eu recebi um cartão postal, falando de algumas coisas e tinha uma mensagem assim no final: "Seus amigos de Campos do Jordão". Falei: "Mas saudades dos meus amigos de Campos do Jordão, não tenho amigo assim para me mandar uma carta aqui para o seminário e dizer que estavam com saudade de mim". Hum. Eu achei extremamente estranho aquilo. Hã. E com o passar do tempo eu fui descobrir que quem tinha mandado para mim aquela carta, aquele cartão postal, era a própria moça do banco, a moça Hã. do Bradesco, que algum jeito ela conseguiu o endereço, Nossa. teve a ousadia de mandar essa carta. E depois disso, um dia eu estava inclusive no seminário e ela me ligou, descobriu o telefone do lugar, Nossa, ela me estava ligou, investigando tudo. estava muito interessada. E aí ela me ligou, e eu atendi essa ligação, falei um pouco com ela, daí ela falou: "Ah, queria conversar com você melhor, não sei o quê". Falei: "Ó, eu vou votar em Campos do Jordão em novembro, então a gente pode, de repente, se encontrar". Aí fui para essa eleição em novembro, a gente conversou bastante, né, nesse dia, fomos caminhando da onde era ali o colégio da eleição até o centro turístico, que é o Capivari, e conversamos lá bastante. E nessa conversa toda, na hora de vir embora, na hora do tchau, pintou um beijo. Hã. Aí aconteceu um beijo ali nessa hora de ir embora e eu vim embora para Campinas, só que daí quando eu vim embora eu já vim com aquela ideia de que não era mais o meu lugar o seminário. É, depois do beijo, realmente. Não, já tinha caído por terra O tudo projeto de aquilo. seminário O morreu. projeto faliu. Aí, Ai, ai. continuei conversando com ela, né, e hoje ela é minha esposa. Legal, Hoje é minha esposa. Nós legal. estamos casados há 11.271 dias, mais ou menos. Nossa, É, são trinta e maravilhoso, dois anos, 9 meses e alguns dias aí. maravilhoso. Então, que é interessante de ver, né, conforme a nossa mente vai mudando, Hum, porque até então, a única alternativa para mim era o seminário, entendi. e continuar no seminário eu ia estar seguro, Uhum. era uma segurança, né, e continuaria com aquela vidinha simples, normal. Passando isso, eu chegando em São Paulo, eu fui estudar, estudei administração de empresa, estudei tecnologia de recursos humanos, sou quase bacharel em direito, falta aí um aninho para mim concluir o bacharelado em direito, então foi mudando. Aquele menino simples que não tinha por onde ir ou como caminhar ou não sabia,
porque na maioria das vezes a gente não sabe como fazer, É, né. é. E o não saber vem numa desculpa do quê? Eu sou pobre, eu sou simples, eu não tenho dinheiro, não é uma vida para mim, só os que são filhos de rico e tudo mais têm as possibilidades. Então a gente começa a criar uma régua limitadora. Isso, exato. E no contexto que você vivia, existia uma régua limitadora, né, e você já sentia que tinha algo além daquilo. O sentimento de querer mais é muito importante, né, e eu sempre realmente queria mais, Hum, eu achava muito pouco, mas me acomodava na situação de ser pobre, ser simples, não ter tempo, morar no interior e não ter para onde ir. hum, Então o que que acontece? Muitas vezes dentro de nós temos um potencial gigante, habilidades lindas, mas a gente se limita a uma condição social que nos foi imposta, né, tá, tá. porque a condição social nos é imposta de acordo com uma realidade familiar, de pai e mãe. Só que em nenhum lugar está escrito que você não pode sair daquela condição. Tá. E a gente acaba fazendo o quê? Achando que aquilo pega aquilo até ou vamos lá, colocar a síndrome do coitadinho. Sei, "Ah, eu sei. queria tanto, eu podia mais, eu sou inteligente, eu leio, eu estudo, mas coitado de mim, É sou o vi é o pobre". vitimismo, seria? Exatamente, o Vitimismo. vitimismo, vitimismo. Você é Então, vítima de tudo. você acaba se colocando como vítima de uma situação, Tá. E né, como de é um que desenho. de um desenho que foi colocado desde quando você nasceu e você foi caminhando naquele desenho, e se você ficar com vitimismo, você não sai daquele desenho. Não, porque você não tem força para isso, Ah, né. Você acaba tudo que você imagina de positivo ou de bom para você, por trás você mesmo já disse o quê? "Ah, não, mas eu sou isso, isso e aquilo, não posso". Então quer dizer, começa uma autossabotagem. hum, Você começa a se sabotar. Você entendi. sabota os seus projetos, os seus planos, a sua visão, porque quando a gente entende que a gente pode um pouco mais, o que que acontece? A gente começa a enxergar o mais que a gente tem. Só que a gente se autossabota. Nós mesmos, que nem o autossabote fala de nós mesmos para nós mesmos, né. Nós mesmos Exatamente, criamos sabotagens para não crescer, para não ver além daquilo que a gente já vive, exato. né. O que que acontece na verdade? Você é um covarde, né, então, para sua falta de coragem, você coloca um monte de senão. Ah, é, Então você se limita, é você quem se limita. Porque que se quando a gente olha para o mundo por inteiro, né, hã, pelo universo em si, é N possibilidades para sim, todos nós. exato. Não tem ninguém que está sobre a terra, vivo, que não tenha possibilidades ou oportunidades. Todos temos. O que acontece é que a gente muitas vezes recua por covardia e começa a jogar desculpa. Nossa. E o É, mais triste, Jenny, na maioria das vezes, que a gente nunca se culpa, é sempre o outro que é culpado. O outro não me deu espaço, o outro não deixou eu falar, o outro não me deu oportunidade, o outro não me abriu uma porta. Ei! é verdade. E aí você tira a sua responsabilidade, né, porque se é Exatamente. sempre o outro, é o governo, é o bairro, enfim, eu sempre coloco a responsabilidade para outras pessoas. E você acha que qual o maior desafio de alguém, vamos supor, a pessoa hoje está querendo mudar, só que ela não consegue avançar. Qual seria o primeiro passo que ela tem que dar? Pra ela Perfe mudar a mentalidade dela? perfeito. Ó, Jenny, se você vamos acompanhar os tempos, né. Então, quando falando lá de Homem das Cavernas e tudo Hum, mais, que é o que a ciência traz, o Homem das Cavernas não conhecia fogo, não conhecia roda, não conhecia nada disso, hum, né. Então, a primeira coisa que eu costumo dizer que nos destrava inicialmente para fazer algo é a curiosidade. Então, se tem um tema que você escuta e aquilo aguça a sua curiosidade, o que que você vai fazer? Você vai buscar conhecer. Quando você começa a conhecer, você ganha habilidade. Se você ganha habilidade, você vai tendo atitudes e decisões que vão fortalecendo aquilo. hum, Então, a Bíblia já fala, né, que nós perecemos e apanhamos porque não conhecemos. Então aí, ó, citando a sabedoria milenar, sim, sim, né, sim, sim. para a gente tirar aqueles que são céticos, né, Isso, que estão lá: "Estão falando de Bíblia, de Bíblia". Não, estou falando de ciência que confirma o que a confirma. Bíblia já disse, Exato, né. exato. Porque Tiago Brunet fala: "Sabedoria milenar".
Por que ele fala sabedoria milenar? Porque ele já conhece que tem muita gente que, quando ele vai falar Bíblia, não vai querer ouvir, Ela não já vai querer corta ali. continuar. Ela já corta É, exatamente ali. é. Mas o que nós estamos falando aqui nessa manhã, nós estamos confirmando uma coisa que a Bíblia já diz há milhões de anos. Então, quando você tem a curiosidade, você começa a buscar conhecimento sobre aquilo. Hum, A partir do momento que você busca conhecimento, a sua mente começa a ser mudada. tá. Então, você começa a fazer o quê? A neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade, Valmir? Você está falando desse nome difícil. É. É você começa a reconectar os seus neurônios. Você começa a criar novas conexões neurônicas que vão ajudar você a mudar. Por que acontece? Toda vez que vem algo que te afronta, que te traz uma certa preocupação, a nossa amígdala cerebral ela se manifesta. Quando ela se manifesta, ela fala para você: recua. Hum, Então, a sua amígdala cerebral traz você para recuar. tá. Quando a amígdala traz você para o recuo, a sua zona neofrontal, ela, que é do seu raciocínio, ela vem para frente. Então, ela para, é perigoso. Tá. Então, o que a gente precisa começar a fazer para que tenha essa mudança? Então, você começa o quê? Ler. Ah, estou lendo esse livro, isso traz esse conhecimento. Amanhã eu vou lá e reforço esse conhecimento. Depois eu repito essa ação. O que acontece? A sua ligação dos neurônios começam a ter uma outra identidade, Hum, porque o cérebro ele vai guardando tudo isso. Então, por que ele guardou o medo lá, o recuo de você não avançar? Porque até aquela vez, tudo que você fazia dizia para você: eu não posso, eu não consigo, eu sou pobre e tudo mais. Então, o que o seu cérebro entendeu isso como uma verdade absoluta e absorveu. Então, toda vez que saía algo novo, o seu cérebro falava: "Ei, cuidado, para", já é. entendeu? O seu cérebro tomava um susto, e esse susto te impedia de ver esse algo novo, né? Exato, porque ele te lançava a informação. Isso é perigoso. Ah, Isso traz dor, isso ah. traz sofrimento. E você já sabe que você não pode, que você não consegue. Isso tem a ver com raízes, da infância, ou você acha que isso é construído com o tempo, enfim? Então, gente, isso é o mais interessante, porque todo mundo diz que crença limitante É. vem da infância. E na verdade não, porque quando você é uma criança, você ainda não sabe o que acredita ou o que não acredita. Hum, Então, as crenças limitantes, elas são desenvolvidas conforme você vai crescendo. Por quê? Conforme você vai crescendo, você vai conhecendo determinadas coisas e ouvindo outras, e você passa a acreditar naquilo. tá, O que acontece conosco desde criança, na verdade, é uma sabotagem. A gente se auto-sabota desde a infância, tá. né? Eu participei de uma palestra esses dias do Fry, e o Fry fala de neurociência e inteligência emocional. E ele falou muito sobre isso, porque quando você tem uma criança, ele deu um exemplo muito simples de uma pesquisa que estava uma criança brincando com o celular, chegou um determinado momento, acabou aquela bateria do celular, Uhum, e a criança colocou o celular de lado. tá. E aí tinha um prato de comida sobre uma mesa. Então a criança se levantou para pegar o prato Hum, para ir levar para a mãe. A mãe, quando viu a criança pegando o prato, falou: não, 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 não pega isso, não mexe, que você vai derrubar, vai fazer bagunça, vai parar. A criança falou assim: mas mãe, eu só quero te ajudar. Aí a mãe: não, não faça isso, porque isso vai te trazer problema, você vai cair, vai quebrar a louça e tudo mais. E a mãe: olha, eu estou te avisando. O que aconteceu? A criança, mesmo assim, resolveu pegar o prato e levar. Quando chega no meio desse caminho, o que acontece? A criança cai e quebra o prato. É, Qual que é a reação imediata de qualquer pai nessa situação? tá uma bronca. É uma bronca. Eu te avisei, eu te falei que você não devia pegar, que você não devia fazer. Então, o que acontece? A mente da criança já entende naquele momento: Ah, não posso tentar, porque se eu tentar, eu erro, eu estrago e eu prejudico. hum, isso tem um efeito gigante. Então, você vai colocando isso na cabeça da criança e você vai crescendo sabendo que não posso tentar, porque se eu tentar e falhar, eu vou levar bronca, eu vou apanhar, eu vou ser recusado. Ah, Só que a gente fala hoje no mundo atual para todo mundo que é o quê? É errando que se aprende, é errando que se aprende. Mas você incutiu na cabeça da criança que não é, que é. não pode. E é difícil desfazer isso. Exatamente. Como desfaz essa limitação que foi imposta?
Como que se faz? Fazendo repetição de coisas boas. Ah, Então, por exemplo, assim, todo o impacto emocional negativo que você teve uma visão distorcida, vamos dizer assim, você precisa de um outro impacto emocional muito mais forte que te traga uma visão positiva daquilo. não é nem com a mesma intensidade, mas é mais forte do que o que aconteceu antes. Exatamente. E aí o Nossa. que que acontece? O seu neurônio capta aquilo e você muda o jeito de olhar a situação. Então, assim, não é ressignificar, porque você não Uhum. consegue pegar uma pessoa que saiu de carro, sofreu um acidente e morreu, e aquilo é doloroso, é uma, né, muito triste, e ressignificar a morte daquela pessoa. Não tem jeito. Como que você vai É, ressignificar alguém que você amava e morreu? é, Não tem tem jeito. como. Então, o que que você tem? Você tem que mudar o olhar em cima daquilo. Quando você muda a sua visão em cima daquilo, o seu cérebro, os seus neurônios começam a processar essa nova informação. Que louco isso. Aí, quando você processa essa nova Hã. informação, a sua vivência muda, o seu dia a dia se transforma. Então, quer dizer, por exemplo, morreu alguém muito querido seu. Hum. É doloroso, uma emoção muito forte, mas se você olhar o tempo que você passou junto, às vezes que você brincou, que você conversou, que você gargalhou, os passeios que você fez, aquela carga emocional da morte que é doída, você olhou com outro olho, então aquilo não fica negativo. O Hum, tempo que tivemos juntos foi muito positivo. Então, quer dizer, a passagem, a saudade, ela não vai ser uma coisa que machuca, que dói, que te fere, mas entendi. vem É o o novo contentamento do tempo bom que você passou junto. porque ela não tá olhando pra morte em si, ela tá Não, olhando para os momentos felizes que teve com aquela pessoa, e isso vai perfeitamente. trazer alegria ao coração dela, ao invés de somente o luto. Isso. Então, quer dizer, ela não vai te proibir de ter boas relações, boas amizades ou tempos gostosos, porque um dia a pessoa morre. Hum, Não, ela vai dizer: "Não, eu quero ter novas amizades, novos relacionamentos e tudo mais", porque o tempo que se vive junto, de alegria, de conversa e tudo mais, é prazeroso, é, isso faz bem. é verdade. Então o olhar muda e com isso você começa a mudar sua mente. E e assim, então não tem aquela história do: "Ah, eu sou assim, eu nasci assim e eu vou viver assim, eu sou desse jeito mesmo, a minha vida é desse jeito", não tem esse papo então? Só se você quiser, Tá, porque toda mudança de mente acontece a partir do momento que você quer. tá. Quero mudar o meu posicionamento, quero ser diferente, quero crescer. Ah, aquela história, né? "Ai, a minha família sempre foi simples, humilde, nunca tiveram negócio, nunca tiveram muito dinheiro, então não vai ser assim para mim". Só se você quiser. Porque se você decidir ter uma vivência, uma história, uma vida, uma trajetória diferente, o que que você faz? Num determinado momento da sua vida, você recalcula a rota. Ah, Então, se você recalculou a rota, você vai chegar num outro lugar, não no lugar que a sua mãe, que seu pai, que seus tios, que seus avós chegaram. legal, legal. Essa é a E mudança. e a questão da neuroplasticidade, né, tem a ver com a questão da neuroplasticidade. É. Significa que essa plasticidade tem a ver com, questão plástica? É questão por que da questão plasticidade? Porque o que acontece? Quando você fala a plasticidade dela Ah, ter tá. uma mudança, né, ela é elástica, ela muda. Então o seu neurônio, ele tem essa condição de fazer essa mudança nova. Que legal. Por quê? Porque são informações que vão sendo colocadas ali. Hã. Então, quando a pessoa tem as pessoas falam: "Ah, teve uma parada cerebral e tudo mais", o que acontece? Os neurônios pararam de trabalhar. Tá. Então se você pegar hoje, vamos dizer assim: "A partir de hoje não vou ler mais". Então, o que que vai acontecer? O seu cérebro não vai ter mais nenhuma nova informação. Então, ele começa, vamos dizer assim, vou usar uma palavra feia, ele atrofia, Hum. ou ele fica limitado só naquilo que você já entregou para ele até hoje. Então, enquanto você vai trazendo novas emoções, novos sentimentos, novos conhecimentos, o seu cérebro continua ativo e vigoroso. Nossa, Então, isso é impressionante, importante. impressionante. Né? Porque diante disso, o que que você vai fazendo? Você vai trazendo novos hormônios. A fabricação dos novos hormônios trazem mais altivez, mais saúde, mais vida para o seu cérebro. Quando o seu cérebro está mais vivo e mais atento a tudo isso, o que acontece? Os seus comportamentos, as suas ações, as suas atitudes são diferentes, são mudando, vão Vai mudando. vai sendo um efeito dominó, né, em cada área da sua vida, Exato. né. E uma palavra que a gente falou bastante aqui é a questão do quando a pessoa quer.
O querer. né? O querer muda tudo. Tudo, 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 tudo. né? Porque não adianta a gente falar sobre a mentalidade. Se a pessoa não querer mudar, não tem como. Não. Por isso que você me falou da síndrome aí de Gabriela, né, sou assim, Ah, morro é assim, vivo isso assim, mesmo. porque a pessoa escolheu ser daquele jeito. Porque, gente, nunca é tarde para a gente mudar, ser uma nova pessoa, ter uma nova vida, uma nova trajetória, um novo Verdade. caminho. Nunca. A Bíblia já diz isso lá: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Então, quer dizer, quando ela fala transformai-vos, né, falando um pouquinho aqui do espiritual, ela diz assim: não sou eu, Deus, que vou transformar, é você quem faz a transformação. Através do quê? Do seu novo pensamento, da sua nova conduta e tudo mais. Exatamente. Não tomar então dá para tomar novas formas, novos rumos, né. Sem Não dúvida. existe algo que nem você falou da palavra atrofiar, né. Realmente, se a gente não busca novidade de vida, se a gente não busca viver novas histórias, a gente atrofia, né, e a Exato. gente acredita em mentiras que a gente conta pra gente mesmo, né. "Ah, foi o trauma Exato. que eu vivi, foi porque fizeram isso comigo", e a gente não vive o novo, né. E assim, ô Evalmeiro, o que que você acha que a pessoa precisa fazer, assim, hoje? Vamos supor, tem alguém lá na casa agora, com certeza tem alguém ali que tá assistindo a gente, que tá dizendo que não muda nada na vida dela, que ela nasceu desse jeito, ela sempre vai ser assim. O que que você falaria pra uma pessoa dessa? Uma instrução Tá. pra alguém que tá O ouvindo. primeiro passo, Gênio, quando você quer realmente uma mudança, é pedir socorro. Porque se Socorro, você já né. viveu 20, 30, 15, 12, sei lá quantos anos tentando sozinho, então pede socorro. Ei, preciso de ajuda. Me ajuda nessa situação, nessa área, nessa. Então, alguém vai te pegar pela mão, porque viu que você realmente quer, né? E Sim, vai caminhar com você. Então, o fato de você pedir auxílio, pedir socorro, pedir ajuda, já é uma mudança de mente. já é. Porque até então você se achava autossuficiente, que você podia resolver tudo sozinho. Então, o Exato, primeiro passo para você mudar a sua mente é pedir socorro, pedir ajuda. exato, exato. E essa importância da instrução, né. Qual você acha o peso de alguém de você ter alguém que te instrui? Qual que você acha a importância de você ter alguém que te instrui? O Gênio, eu acho que é o ponto mais relevante, entendeu? E a gente precisa ter sabedoria até para escolher quem nos instrui. Ah, sim, Porque o que, que acontece? Tem muita gente frustrada nessa terra. tem. Então, quando a pessoa vem te instruir, ela passa para você as frustrações que ela tem. Então, ela não te mostra um novo caminho. Ela acaba falando: não, a vida é dura mesmo, tudo é muito É difícil, assim não é mesmo. complicado. Não, 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 nem não se importe com isso que você está sofrendo. É assim mesmo. Não, para com isso. E am Traga para perto de você hã, alguém que pense diferente de você e tenha pensamentos grandes, que vai te né? fazer crescer. Exato. Tem uma frase muito corriqueira por aí que a gente lê em várias postagens, muito lugar assim: "Pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho". Então, Hã, vai sonhar grande, vai exato. para frente, entendeu? Busque realmente tem boas leituras, tem boas conversas, tem boas companhias. Então, tudo isso vai mudar o seu dia a dia. Então, por exemplo, vamos dizer: "Ah, na minha casa ninguém conhece nada de nada". Então vai buscar alguém que tem. Você tem 2 pernas, você tem na sua mão o tal do celular. É, exatamente. Dá pra Busque coisas conhecimento. interessantes, a Sim, tecnologia tem coisas interessantes para você aprender. sim, Tem que sim. saber ter o bom senso da escolha. Exato. Mas a mudança de mente vem nesse sentido, querer repetição das coisas boas, Hum, né, mudar hábitos, mudar ambiente, gente. O ambiente. ambiente faz uma diferença muito grande. Se eu vivo sempre no ambiente do não pode, do não tem, do escasso e tudo mais, sempre eu vou pensar que é assim. Então Verdade. saia desse meio que as pessoas só falam dessa forma e vem para um ambiente novo, vem para um lugar novo, busque diferente. Uma Certo. outra coisa muito importante, comemorar as pequenas conquistas. Hum. Comemorar pequenas conquistas. Comemorar pequenas conquistas é, é um diferencial gigantesco. Porque assim, a pessoa só quer comemorar, ai, comprei um apartamento, ai, comprei um carro. Não, olha, pensa bem, você pode ir ali na feira e pagar um pastel com seu dinheiro.
Cara, que conquista legal! Eu paguei com o meu dinheiro, com o que eu tinha. É uma conquista desse tamanho, mas é pequena, mas é importante. O seu cérebro vai começar a entender que você tem vitórias, que você tem conquista, que isso é bom, que isso te valoriza, isso te faz crescer. Então, você vê que a mente ela vai se transformando de uma maneira muito tranquila. Você não precisa fazer uma cirurgia cerebral para mudar a sua mente, entendeu? Exato, exatamente. Ela vai tomando a forma daquilo que você vai falando para ela, né. É o Exatamente. o peso da palavra da frase "eu sou", né. "Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou". O que que você acha dessa frase "eu sou"? Então, quando você diz eu sou, você já está determinando para você o que você é. É, Se você já determinou para você que você é aquilo, quem que vai mudar essa verdade? é. Essa verdade já é sua, que você determinou que você é. Então, quando você vai dizer o que é alguma coisa, diga alguma coisa forte, positiva para você. Porque você está determinando. E o seu cérebro vai entender aquilo. Sabe aquela história? Ai, não consigo dirigir no trânsito de São Paulo, que é muito complicado. Sempre vai ser difícil e complicado o Uhum. trânsito. É. Você vai Mas criar se você diz disposição. assim, eu sou capaz, embora seja difícil e complicado, mas eu sei dirigir, eu sou atencioso e eu sei os detalhes, eu consigo ir e vir com muita tranquilidade. Então, você mudou a sua maneira de pensar. Você mudou aquilo que a sua mente acreditava. E quantas vezes mais você repetir aquilo, o seu cérebro vai entender que aquilo é a verdade. A partir do momento que aquilo é verdade, você executa com tranquilidade. Verdade. Declarar isso, né. Eu lembro da passagem na Bíblia, né, a gente falando um pouco, que os espias, né, foram espiar a terra, e alguns vieram dizendo que não tinha como entrar, e 2 vieram dizendo que tinha como sim. Interessante que a maioria dizia que não dava, mas 2 diziam que dava para ir. Principalmente Caleb disse que dá para entrar sim, Deus vai nos dar vitória, né. Ele não foi influenciado por aquela maioria, porque ele carregava algo que ele acreditava, né. Perfeito. E como não ser influenciado, Evalmir, pelo aspecto negativo das coisas? Gente, só entra no nosso ouvido, na mente da gente aquilo que a gente deixa. Hum, Então você só vai ser influenciado por aquilo que você se permite ser influenciado. Olha para você ver como tudo está nas suas mãos. E nós temos o hábito de jogar para um monte de gente as culpas, né. Por exemplo, vamos dizer, Samuel. Samuel viveu junto com o profeta Eli, na casa de Eli. A Bíblia diz que os filhos de Eli eram totalmente errados, mas Samuel não era. Então, quer dizer, o meio só te influencia se você deixa, se você permite. Então, tudo está na sua mão, na sua permissão. Quando você passa a entender que é você o senhor da sua história, do seu permitir e não permitir, meu irmão, não tem limites. Você vai chegar aonde você quiser chegar, é. porque você determinou que é lá o seu lugar, que é lá a sua história, que é lá a sua trajetória, né? Trazendo um pouquinho para o espiritual, já que você citou a Bíblia, quando a gente vai falar de mudança de mente na questão bíblica, todo mundo fala metanoia, 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 né? E do grego é realmente mudança de mente. Só que a Bíblia traz essa mudança de mente como? Arrependei-vos. Hum, Porque lá nenhuma vez você vê falando assim, olha, muda sua mente, muda sua não mente. tem. Não, ele fala para você, arrependei-vos. E ele fala do arrependei-vos não numa questão de remorso. Ele fala, arrependei-vos do que você fez de errado e faça o certo daqui para frente. Então, o que acontece? Mudança de mente. Você se arrependeu de um erro e passou a fazer certo. Mudou sua mente. É, é Só uma que mudança de rota total. exato. Só que a pessoa, quando ela vem com essa linguagem bíblica, ela coloca tudo nas mãos do espiritual. Mas não é. É igual quando a pessoa coloca toda culpa no inimigo, né. "Ah, é Exato. o inimigo. Ah, é o inimigo. Ah, é o inimigo", né. E a pessoa Então, não toma uma ação para mudar, né, aquilo, né. porque assim, quantas coisas você se permitiu fazer que eram errados ou que eram da sua parte mais fraca? Então, qual que é a desculpa para você? Porque a desculpa é só para você, não é para ninguém. Ah, é o inimigo. Ah, eu não consegui ver. Ah, ele fechou meus olhos. Não, você fechou os olhos para determinada coisa ou situação para você poder saborear aquilo. Exato, Então, exatamente.
É diferente. A Exatamente. batalha é grande, é batalha é gigante a batalha, mas você determina até o tamanho do gigante. Hum, Porque quando você olha para ele, dependendo do jeito que você olha, ele vai ser gigantesco de 10 metros de altura ou ele vai ter 10 centímetros. Mas se a sua mente não está preparada por você para vitória, para ganhar, por exemplo, o de 10 centímetros vai te derrotar. é. Depende da forma com que você olha a situação, né. Exatamente, a sua visão. Exatamente. E assim, eu imagino com o medo também atrapalha a mudança de mente, né, Sim. o medo. O por isso que a gente fala que a coragem é o mais importante. Porque, assim, quando você fala de coragem, não é ausência de medo, Hum, né, você continua com medo, mas você tem força o suficiente para vencer o seu medo e arriscar. Por exemplo, vamos falar de algumas coisas, vou falar de até coisa minha, assim, por exemplo, tá. estar num vídeo, postar um vídeo, gravar um vídeo, colocar minha cara estampada, para mim era a coisa mais difícil do mundo, eu morria de medo disso, ser exposto. Porque o que acontece, gente? Quando a gente muda o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, o jeito de falar, qual é o primeiro medo que a gente tem? Ser julgado. Julgado. É, Então, o que impede a nossa mente de agir e de ir à frente é o julgamento que nós fazemos, que todos vão estar nos julgando. E exatamente. vão nos julgar de uma maneira depreciativa. Então, o primeiro julgamento a gente já fez, se depreciou. Ah, não tenho valor para as pessoas ouvirem, não tenho o que comunicar, não tenho o que falar, as pessoas vão olhar para mim e vão achar que é balela, que isso não tem nada a ver, que isso não muda, que isso não transforma. É. E quando a gente fala de mudança de mente, a gente está falando de inteligência emocional, né. Então, se você pegar hoje, existem pesquisas científicas que dizem que em grandes empresas ou em grandes resultados, né, 13% das pessoas que são demitidas ou que falem e tudo mais, é por falta de conhecimento. 13%. 13%. Isso. 87% das pessoas que vão à falência, perdem os empregos e tudo mais, são por falta de gestão da sua inteligência emocional. 87? 87. Nossa, É muita é coisa. muito. Então você acaba vendo o seguinte: 87% não quis mudar a sua mente, o seu jeito de pensar, mudar a trajetória, recalcular a rota, e aí fracassaram. Meu Porque Deus. 13% lá é só conhecimento técnico. Nossa, então, tipo, a maioria é justamente pelo fato de não querer ter essa mudança de mente. Perfeitamente. Não por necessidade é a não necessária questão do conhecimento, é 13%, igual você falou, né. Isso, isso. Então 13% é a porcentagem mínima desses casos, né. Exato. Impressionante, né. Eu vi uma frase do Fry também que ele falou esses dias nessa palestra, ele diz o seguinte: "Quem constrói e traz o sucesso não é a inteligência, mas sim o emocional". Hum, Porque quem tem um controle emocional muda sua mente, gente, você consegue olhar todas as situações, analisar e trazer a melhor e maior estratégia para aquele momento. Então, o seu conhecimento, às vezes, é matemático, é de exatas, é de tudo isso, mas isso não vai te trazer. Por exemplo, você vai fazer uma venda. hum. A sua inteligência emocional é que vai identificar o que a pessoa está sentindo, o quanto ela sonhou com aquilo, o quanto aquilo tem de importância para ela naquele momento, naquela ocasião, porque ela quer comprar e tudo mais. Hum. Então, através disso, você consegue de repente executar a venda. Através E dessa não é inteligência, exatamente, da inteligência inteligência emocional, da emocional. mente que você mudou, Uhum. que é olhar o outro, entender o outro, se colocar no lugar do outro, Ah, né. legal, legal. Então, não é só o fato de você saber fazer conta, 30.000 dividido em 10 vezes vai dar tanto, você vai pagar tanto de juros, isso aqui. Não, É verdade, pra você identificar isso na outra pessoa. exato. Porque quando a pessoa sonhou e foi ali te procurar, o cálculo ela já fez, ela já sabe quanto custa, É, ela já sabe como ela vai ter que fazer de sacrifício para pagar. exato. Mas se o seu emocional for acolhedor, sinestésico, abraçar a pessoa, ela vai comprar com você. É verdade, isso conta muito mesmo. Às vezes a pessoa tá realizando um sonho de comprar uma casa, comprar um carro.
né, Exato, alguma coisa, e você tem que sentir aquilo que ela tá sentindo, se colocar exato. no lugar dela, né, e aí, que nem você falou, não adianta ser números, Não, não são números, são pessoas que têm sentimentos, emoções envolvidas, e aí você perfeito, precisa ter inteligência perfeito. para lidar com isso, né. É. Se você colocar o mesmo valor que ela colocou naquela conquista e vibrar junto com ela: "Não, vamos lá, vai dar certo, olha que legal, você vai con". Ei, você então entrou no mesmo espírito que ela. E aí, através disso, você consegue então quando ela conseguir falar: "Não, vou fechar", quando ela a alegria que ela sentiu de fechar, você vai sentir junto. Não porque você vai ganhar uma comissão em cima daquilo, não, mas porque você viu alguém conquistando algo além, algo mais, e você foi participante daquilo. Exato. E a inteligência emocional, inclusive, para a questão do não, né. Quando a pessoa Exatamente, assim: "Ah, eu não quero", e sair dessa objeção, né. isso. O não, ele não pode ser uma coisa que te paralisa. É. O não, em alguns momentos, é simplesmente uma só, a situação desse momento é de não. Hum. Por quê? Se você olhar com esses olhos, a situação me diz não hoje, mas se eu me preparar, se eu me colocar à disposição, se eu parar para olhar todos os lados, amanhã é sim. Então você não trouxe o não como uma situação negativa para o Hum. seu cérebro entender que você não pode. Ah, Então você colocou para o seu cérebro, você teve uma visão diferente. Ela falou assim, ó, para o seu cérebro, não é neste momento, mas eu posso sim daqui a 2, 3 meses, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. Então você entendeu como a informação vem diferente? é Não é uma verdade. informação que te paralisa, que te poda, né, mas é uma situação que te dá uma energia para buscar mais para conquistar ali na frente. É verdade, porque o não, né, inclusive, tem pessoas que trabalham com vendas, que elas quer saber quantos não elas vão ter, até saber o sim, né, tipo: "Ah, eu precisei de 9 não para ter um sim", então quer dizer que a minha meta é o quê? Eu vou oferecer, porque eu sei que depois de 9 não vai ter um sim, né, então se eu olhar dessa forma, tô atrás do sim, então os não vai ter, Sim, né. E na nossa vida, inclusive na mudança de mentalidade, terá momentos difíceis, e tem né. momentos que você vai regredir, Isso, não vai ter passou. momento que você vai tentar um comportamento, aí tem e voltou para trás. Ah, é. Mas quando você olhar assim, quando você volta para trás é por quê, gente? Porque você não estava tão preparado para dar o passo à frente. Então o que que foi isso? Você novamente se sabotou. Eu precisava ter mais conhecimento, não busquei e fui para frente sem ter todo o conhecimento que eu precisava. Então mais ou menos você se sabotou. Ah, Sabe assim, acho que já está bom, porque eu já li demais. Ah, porque eu isso. já ouvi demais, porque eu já assisti podcast demais, porque já falaram muito sobre isso. É. E aí você acha que já está bom, basta. Então você novamente se sabota. Igual a pessoa começar uma academia, né, a pessoa vai lá, vai alguns dias, tá ali na empolgação, tal, 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 daqui a pouco ela para de ir, vai caindo a energia. Tem uma questão que é a questão da motivação, né. Tem gente que fala que motivação só não adianta, né, tipo, se você tiver só motivação, ela não segura muito tempo, mas você precisa ter um propósito. Queria que você fizesse um paralelo aí do que é importante a motivação e o propósito. Eu vejo muito assim, gente. Quem te motiva? Né? É, Quem, quem sabe qual é o propósito e onde você quer chegar é você. Então a motivação vai vir de você. Porque por mais que a sua esposa conheça o seu projeto, muitas vezes ela não conhece qual o propósito do seu projeto. ah, Mas quem conhece o propósito do seu é, projeto é você, né? Então a motivação vem de você. Tudo bem que muitas vezes a gente vive ó, o ambiente de novo. Tudo é ruim, tudo é difícil, nada consegue. Então, quer dizer, se você continuar vivendo neste ambiente, realmente você não vai ter motivação por mais de 2 dias. Mas quando você entende o propósito, ou o que, que você faz muitas vezes? Você fala de um projeto, mas não fala qual é o propósito. Então, se você quer que alguém abrace o seu projeto, ele precisa saber qual é o seu propósito. ah, tá. Né? Mas a gente tem aquela mania de, vou guardar isso para mim, a pessoa precisa saber só o que eu quero fazer. Não, divida com as pessoas certas o seu propósito. Então, quando a pessoa enxergar que você está perdendo um pouco a força, ela vem, não, vamos lá, olha o propósito, a gente não quer isso, não quer aquilo. Então, isso te impulsiona, isso te ativa. Né? A gente precisa parar de achar que a motivação ela é externa. A motivação ela é interna, Interno. ela é de Começa dentro de da dentro. gente. É de dentro da gente. Começa de dentro. Né? E como que as outras pessoas vão te motivar?
A partir do momento que ela enxerga que você também não desistiu no meio do caminho. Então, não é só o sorriso na cara, é o ar, é a imagem, é o semblante, é aquilo que você transmite. Quando você transmite isso, porque assim, olha, tem tanta gente que você vê chorando, e a gente fala que lágrimas é sinal de tristeza, mas quantos choram de alegria, de prazer? Verdade. Mas quando você vê a lágrima, a pessoa está transmitindo para você uma alegria tal que você entendeu que a lágrima ali é sinal de vitória, não de sofrimento. Verdade. Então, Muito porque bom. você transmitiu com o seu Transmite. semblante, com o seu corpo, com o seu jeito de agir, que aquilo era alegria e não tristeza. O seu corpo fala, né? Exatamente. Seu corpo fala. Postura, né? Postura. Postural. Quando você está arcado, mas assim, todo mundo vê que você está fragilizado. Como que eu vou vender um projeto para você desse Vai ficar jeito? assim, não dá. Ninguém quer. Agora, se eu estou em pé, se eu estou altivo, se eu tô... a Exato. pessoa, não, peraí, está interessante isso, eu quero ouvir, quero entender Exatamente. até onde vai. Né? E Exatamente. com isso, já é aquilo que a gente estava falando, a gente vai promovendo, fabricando hormônios, né? Com exercício, com a gratidão, com a alegria. Então você vai motivando o seu cérebro, a sua mente vai ficando totalmente cheia ali de oxitocina, endorfina, e vai, vamos trabalhando, vamos trabalhando, vamos trabalhando. Então, quer dizer, cansaço eu tenho, você tem, nós vamos ter. Só que cansaço não significa desânimo, não significa falta de propósito, não significa falta de força para continuar no empreendimento ou na mudança de mente. Isso. Né? Porque cansaço a gente vai ter, é natural. Mas o que não pode se apagar em mim é o querer ser melhor, estar diferente. O cansaço em si, ele mostra muito do aspecto físico, Exatamente. né? Mas se você tiver algo dentro, que a gente tá falando da questão de nasce de dentro, isso permanece vivo e forte, né? Exatamente. E muitas vezes tem uma palavra também que é muito falada, e eu falo bastante sobre ela também, porque na minha vida eu vivi muito e vivo muito isso às vezes ainda, que é a procrastinação. A procrastinação realmente é um vilão para quem quer mudar a mente, né? O Sem que que dúvida. você tem para falar pra gente aí sobre procrastinação? Olha, Gélia, procrastinar é uma coisa que a gente vai aprendendo desde criança. Né? Hum, A gente traz desde a nossa infância o depois. E aonde a gente aprendeu o depois? Sabe quando você sai com a sua mãe e vai no mercado ou vai em algum lugar e você fala assim: olha, queria esse chocolate. A sua mãe fala: não, depois a gente compra, depois a gente vê. E nunca volta para aquilo. E isso a gente traz também como carga na nossa mente. verdade, verdade. Ah, eu quero esse conhecimento. Ah, mas depois eu busco. Ah, eu quero tal coisa, mas depois eu pego. Então a gente vai procrastinando tudo aquilo que é um confronto. Hum. Então, Porque confronta, procrastina. exatamente. Você faz uma evitação psicológica. Nossa. Então, por exemplo, você tem um trabalho muito difícil para realizar hoje, É. uma planilha lá cheia de cálculos e tudo mais. Você sabe que vai levar muito tempo, que é cansativo, que é demorado. Então, o que você vai fazer? Você vai procrastinar aquilo. Então, você vai fazer uma evitação psicológica. Ah, Ivomir, mas evitação psicológica não é só eu não quero fazer. Não. Você pode ter, além da planilha, que é extremamente importante, mais 10 coisas para fazer. Só que a prioridade seria a planilha. Então você começa a fazer as outras 9 coisas importantes, porque você não quer fazer a planilha. E a sua justificativa qual é? Não estou fazendo coisas importantes. Então você faz uma evitação psicológica usando uma desculpa que você também está fazendo coisas importantes. Nossa. É. Nós temos 20 coisas importantes de repente no dia, mas tem uma que é prioridade. É. Então você só vai mudar e parar de procrastinar quando você fala assim: vem cá, chama para o peito, chama para a guerra. Entendeu? Não, eu vou pegar e vou resolver isso. Então, quando você faz isso, além de você resolver um problema, você para de procrastinar em cima daquilo. E outra coisa que acontece, a sua mente entende: eu sou capaz de resolver coisas difíceis e complicadas. Então, quando vem de novo uma situação muito complicada, o seu cérebro já arquivou: ó, você é capaz. Você resolve. Você não precisa deixar para depois, você pode fazer agora. Nossa. Então, você começa a trabalhar essa quebra de procrastinação.
Nossa, é bem isso mesmo que acontece bastante. Entendeu? E a desculpa é bem em cima disso, gente. A gente É, sempre tem outras coisas é importantes, verdade, é né? verdade. E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, que às vezes a gente tem uma evitação psicológica, que é de responder, por exemplo, Uhum. né? A gente faz algo, por exemplo, você tem a planilha, É, né? Precisa fazer, ela é difícil e tudo mais. O que que acontece? Quando alguém vai te falar para você, você fala assim: "Não, não fiz porque eu estou resolvendo outro caso assim, assim, assado". Você acha que você tomou uma atitude positiva, mas é mentira. O que que seria o positivo? Ter feito a planilha e entregado. é, Não, mas você arrumou uma desculpa para você não fazer, então você continua evitando, uma evitação grandiosíssima. E só porque você teve uma ação de responder, você acha que foi positivo. Não foi. A gente precisa entender isso. Não é porque eu respondi algo que eu fiz algo positivo, eu não evitei. Você só resolveu se aquilo que foi pedido foi entregue. é, é Então, verdade. a sua mente, voltando na questão da mudança de mente, né? Você só vai dizer que você realmente fez e deu um passo quando um daqueles comportamentos foi mudado, foi transformado. É. O estou tentando não é justificativo. O gerundismo que fala, né? Tentando, Exatamente, fazendo. exatamente. Tem que acabar, tem que parar. Tem que parar de tentar e fazer, né? Exato. Fazer. Não é Por difícil, exemplo, né? outra coisa que a gente, sabe, procrastina muito, leitura. É. Às vezes você tem 10, 15 artigos que você precisa ler, porque é conhecimento, que é informação. Isso, informação para você, você para de ler. Uma coisa que seria importante para você estar fazendo e você não faz. Olha um exemplo muito prático. Quem lê extrato bancário? Você só olha o saldo. É. Você só olha o saldo. Tem ou não tem, azul ou vermelho. Mas concordo que no meio do extrato pode ter um monte de coisa que te É, atrapalhou, te prejudicou, foi descontado errado, cobrado diferente. isso é fato. Olha, simples, vamos falar de uma coisa muito atual. É, Olha o rombo da fraude no INSS, gigante. né? Quantas pessoas foram lesadas? E por que foram lesadas? Porque não liam o que era descontado. E era muito baixo. R$ 5, R$ 10, R$ 12, não faz diferença. Ei, 10 hoje, 10 amanhã, 5. Olha o rombo que isso traz. E isso acontece na nossa vida. Eu só me distraí hoje. Ah, eu só parei de ler 10 minutinhos. Ah, eu só não olhei aquilo. Ei, são pequenas coisas que somadas fazem um estrago enorme. Nossa, é verdade. Ah, eu fui ali conversar com meus amigos, mas eu fiquei só 5 minutos. Ei, a podridão que você escutou naqueles 5 minutos de coisas ruins e negativas já influenciaram o seu cérebro. Porque o seu cérebro, você ouviu, subiu para ele captou. E quando ele capta, ele reserva Ex- como conhecimento, como informação, Exatamente. né? Exatamente. E aí você fala, mas foi só 2 minutos, só 5. Gente, não é. A gente precisa estar atento. Quero mudar. Poxa, então é todo dia. Todo dia você vai fazer algo diferente. Todo dia você vai fazer algo novo. Todo dia, se você não lia, todo dia você vai ler pelo menos 5 minutos. Não tenho tempo. Meu irmão, se você tem tempo para parar para responder Ah, um WhatsApp, ler um Instagram, curtir uma mensagem, você tem 5 minutos para você ler alguma coisa e aprender. sempre dá, né? O maior investimento e o melhor que tem é você, gente. Quando a gente passa a entender que nós somos o investimento que mais dá resultado, a gente nunca vai parar de investir na gente. Verdade. Verdade. Olhar, ter um olhar que nós precisamos investir em nós mesmos e também separar esse tempo, saber que dá tempo para fazer, né? Porque é muita Sim. desculpa, né? Tipo, ah, eu não consigo, minha vida é corrida, que nem a famosa corrida, né? Minha vida é corrida, minha vida é corrida. Mas se você não parar para olhar para você e investir em você, como você vai querer chegar a mudar a sua mente? Porque para mudança de mente vai ser necessário Sim. você investir em você, né? Na leitura, enfim, em qualquer passo que precisa ser dado. E para isso não precisa ser só ter vontade, né? Tipo assim, eu vou começar a mudar minha mente hoje.
Aí amanhã eu não tô com vontade, mas não precisa ter vontade, você precisa ter disciplina, né, e direto, todo dia. Exato, Todo dia exatamente. fazer. Qual é o poder da disciplina para mudança de mente? Gente, a disciplina eu falo que é uma ferramenta, assim, fantástica, né, porque quando você tem disciplina, você briga com você, né, você briga com você fala assim: "Ai, chegou a hora de eu caminhar, Hã. mas eu não quero, não tô com vontade". Você tem, é a ordem do dia, levantar e caminhar meia hora. Então, você vai se disciplinando. Toda disciplina se torna um hábito. Tornando-se um hábito, a sua mente já entende. Olha aí, mudança na mente de novo. É, A sua mente já recebe a informação que todo dia, naquele horário, ou uma vez por dia, você tem que dar uma caminhada de 30 minutos. Então já virou para ela, para a mente, uma regra extremamente importante. Falando um pouquinho do espiritual, olha como a Bíblia fala assim: culto racional. tá. Quando fala de culto racional, fala de um culto que você sabe, através da sua mente, o que você está fazendo. O que você está orando, o que você está cantando, o que você está atingindo, o que você está vendo pela fé. Então, para com essa historinha de vem, ai, no emocionalismo. Não, 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 não. Deus não quer isso. Deus quer um culto racional. Por quê? Porque você sabe que ele é rei, que ele é soberano, que ele merece a glória, a adoração, o louvor. Isso é culto racional. E o culto racional vem através do quê? De uma transformação de mente. Conheço o meu Criador, sei o seu poder, conheço a sua justiça, conheço a sua misericórdia. Então eu estou aqui cultuando porque eu sei quem é. Eu cultuo com a minha razão e sinto com a minha emoção. É isso. O É o culto culto racional. racional, né. E o Exatamente. irracional é você ficar adorando sem saber quem é, pra Exatamente. quem. Chora porque, ai, que linda, linda essa letra. Ai, que toquinho lindo desse louvor. Olha que. Para, Tinha para. uma vez eu vi, acho que um pastor falando, alguém falou assim que uma vez num culto, o pastor colocou uma música em inglês. E aí ele colocou em inglês e ficou tocando, tal. E aí o pessoal começou a ficar orando, e começou a ficar orando, tal. E aí o pessoal começou a ficar, né, começou a Uhum. alguns chorarem, alguns dizer que estava forte, que não sei. E aí depois o pastor falou: "Gente, vocês sabem que música é essa?" Aí o pessoal: "Não, não, é do U2". É do U2, uma música totalmente, não tem nada a ver com a questão cristã ou, né, não, é uma música secular normal, uma música normal, e vocês estavam emocionados, alguns chorando, alguns orando bem alto, dando glória, fazendo tudo, mas era U2, Olha, era U2, então é dif olha. é muito diferente. Então, pra você ver, ele não viu, não tinha conhecimento e deixou a emoção tomar a frente. Por isso que a inteligência emocional é importante, Isso, entendeu? Até exato. nesse sentido. Tem um outro relato que é muito importante, gente, que a gente pra gente entender quem tem conhecimento e essa visão interessante. Hã, eu não me lembro quem contou essa história, mas é um fato real. Tinha uma pessoa que estava convidando um médico amigo dele, já há muito tempo, para ir num culto. "Ah, vamos no culto, vamos na minha igreja, vamos na minha igreja, vamos na minha igreja, vamos na minha igreja", e tudo mais. E aí um dia o doutor fulano de tal aceitou o convite para ir no culto. É. Quando o doutor foi no culto, ele foi lá buscar o doutor, levou para a igreja e tudo mais, para você entender a importância da visão da mudança de mente, o quanto a mudança de mente é importante para a gente poder enxergar as outras coisas. Quando chegaram no culto, aí que hora que foi a hora da palavra, veio lá um senhorzinho muito humilde, muito simples, o irmão Toninho, que geralmente não ministrava, Hã. não pregava a palavra, não trazia nada. E nesse dia, quando aquele rapaz viu que era o irmãozinho que ia trazer a palavra, meu Deus, eu Eita. gastei tanto tempo convidando o médico para vir, para trazer ele aqui, ele é tão difícil, porque todo pessoa que é muito de exatas, de estudar, é muito cético, né, Isso, não acredita. verdade. E aí, o irmãozinho foi lá, abriu a Bíblia e falou assim: "Hoje eu vou falar da genealogia de Jesus". Aí Aí o o cara ficou irmão quase desesperado. caiu do banco. Ele quase caiu do banco. Falou assim: "Como que eu gasto tanto tempo tentando trazer alguém aqui, investindo nisso, e agora o irmão vem falar da genealogia de Jesus?". E aí começou.
E Adão teve Abel, Caim, Sete, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, até chegar em Jesus. Quando o irmãozinho chegou em Jesus e falou assim, até aqui me conduziu o Espírito Santo. Aquele rapaz olha para o lado, o médico estava em prantos do lado dele. Meu Deus. Em prantos, chorando assim compulsivamente, né? Diante de tudo aquilo, aí ele todo sem entender, falou assim, mas como assim? O que aconteceu? Ele falou assim, como que eu posso não me render a alguém tão poderoso, tão maravilhoso, que colocou na sua história, na sua genealogia, uma prostituta como raiz da sua vida? Nossa, tremendo, né? Olha que coisa linda! Meu Deus. Então, mudança de mente em ver. Né? Você olha a pessoa muito simples, a sua mente diz, Ih, simplório, não sabe nada. Ei, muda a sua mente, muda a sua visão, preste atenção, que com certeza você vai receber um monte de coisa nova, o resultado vai ser diferente. É, Porque se você muda a sua mente, você muda o seu jeito de ver, você muda o seu jeito de ouvir, você muda o seu jeito de expressar. verdade. E isso vai trazer resultado. E isso também traz um grande fruto na nossa vida pessoal do dia a dia, aí, cotidiana, mas para a nossa vida espiritual. Sim, A gente precisa mudar a mente para poder entender o poderio de Jesus. meu Deus. Entender a magnitude de Deus. Ele trabalha nas pequeninas coisas. Se a Né? gente não Ele tiver a faz mudança de mente, a gente detalhes. não vai ver, não vai ver Não, isso. não. Porque a mudança de mente também é entender que uma coisa é conhecimento e ciência e Isso, outra coisa é o agir espiritual. isso. Que o espiritual, nem sempre nós vamos ter todo esse conhecimento e domínio de tudo que acontece. Mas se eu tiver uma mente tão boa, aberta e conhecida, eu vou entender que isso muda sim a minha história a partir do momento que eu mudo a minha mente. Por quê? Quando se fala de coração, na Bíblia, tudo se fala em mente. Porque é na mente que você sente amor, é na mente que você decide perdoar, é na mente que você decide amar, é na mente que você decide ser uma outra pessoa. Então, quando a Bíblia fala de coração, né, guardai-vos de tudo o seu coração, guarda a sua mente. É, Guarda a sua mente, porque tem muita coisa podre aí que você não precisa arquivar. nasce tudo aqui. É. Então, quando você entende isso, esse centro que é a mente, resolve fazer essa transformação mesmo, meu irmão, não existe nada que nos limite. Verdade. Jesus fala assim, ó, se nós tivermos fé, e aonde nasce a fé? A fé nasce na mente, porque a gente enxerga aquilo que não existe, Exato. mas na mente a gente já visualizou. Então ele fala assim, ó, se vocês tiverem a fé, né, a mente, do tamanho de um grande, vocês vão fazer coisas muito maiores do que a que eu Maior. fiz. Exato. Então, a sua mente vai te conduzir. A sua mente transformada e mudada vai trazer esse caminho novo. É verdade, é essa mudança de mentalidade, né. Por isso que é tão necessário nos tempos atuais a gente falar sobre esse tema, né, sobre a mudança de mente, e quantas pessoas aí assistindo a gente inclusive tá passando por esse problema, pela dificuldade de Sim, mudar, né, a sua mente, de sim. não entender por que que ainda não rompeu em algumas áreas, né. E a gente indo para os finalmentes aqui, Evalmir, deixa algum conselho, tem alguém lá ali na casa agora, que tá ali falando: "Eu não tô conseguindo, Evalmir, me Sim. dá um conselho para essa pessoa, Evamir". O primeiro conselho é você parar de dizer para você que você não consegue. Eu quero deixar aqui para você, eu quero declarar para você hoje: você é capaz. Você pode. Só falta você decidir que quer de verdade. Você só não conseguiu ainda algumas coisas ou algumas mudanças porque você não quis de verdade. Porque quando a gente quer de verdade, não tem nada que nos pare, não nos barre. Então, o meu conselho para você hoje é: queira com toda a sua força. Amém, glória a Deus. Evamir, para a gente finalizar, diz aí o que que os seus projetos que estão chegando por aí, suas redes sociais, deixa aí pro pessoal. Tá? Então, Jenny, eu tenho hoje a Essência, né, que é consultoria e treinamentos, palestra, treinamento comportamental, desenvolvimento humano, que nasceu exatamente do desejo de querer apoiar outras pessoas que querem uma mudança de trajetória, querem recalcular a rota. Então, Legal, isso é o nosso trabalho, é o trabalho da legal. Essência.
E está vindo aí agora para o mês de agosto o Código de Impacto. O que é o Código de Impacto? É uma manhã, uma imersão, que é uma manhã de 3 a 4 horas, onde estarei eu e uma psicóloga comportamental, e nós vamos estar falando de perfil comportamental, perfil de liderança, nós vamos estar destravando medos, quebrando a autossabotagem, mostrando para você um outro caminho, né? Como que é isso, Evalmir? Vou fazer você conhecer você de verdade através de ferramentas dinâmicas que a gente tem, para você realmente ser impulsionado e ir à frente e vencer. Então, quem quiser um pouquinho mais dessa informação, segue a gente lá, @Essência Consultoria, que é o nosso Instagram, e querendo mais informações, chama lá que a gente passa. Viu? Legal, legal. A gente É. também vai deixar aí os contatos do Evalmir aí também na descrição do vídeo. E acompanha lá o canal, porque esse é um homem que tem muito conhecimento, né? Como eu falei no começo, é um desbravador, um homem aí que tem muito conhecimento para passar para cada um de nós. Amém? Então, Evalmir, Gente, obrigado. obrigado Até a você. próxima. Teremos outros temas aí, Evalmir também, que Pode você me vai estar convidar. aqui novamente. E agradecemos a sua presença aqui. Gene, eu que agradeço pela oportunidade, né, por essa porta, as pessoas que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, muito obrigado, que realmente seja um período de aprendizado, crescimento e sucesso. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo programa, que Deus te abençoe grandemente. Muito Obrigado. obrigado. Então é isso, estamos finalizando o Forevercast, o podcast do Reino. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e espere que em breve teremos mais vídeos. Fiquem com Deus. Amém?